A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Hoje estaremos lendo 1 Samuel, capítulos 13 e 14 e Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 24. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists. 1 Samuel, capítulo 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Saul oferece sacrifícios e Samuel reprova-o. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Miquimás. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra à terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança,
pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Miquimás. Capítulo 14. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migrom, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma bozez e o nome da outra Sené. E era o nome de uma bozez e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Miquimás, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto.
Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. O atrevido voto de Saul. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor comendo com sangue. E disse ele: Aleivosamente procedestes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Jonatas é condenado à morte. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus? Entregá-los-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor,
que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus. E para onde quer que se voltava, executava castigos. E houve-se valorosamente e feriu aos amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que os saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas e Isvi, e Malquissua, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do general do exército, Abiné, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abiné, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 24. A missão dos 70 discípulos. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isso: já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai,
nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem e que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.